Começando mais um DoutorCast, bom demais ter vocês aqui com a gente. Minha convidada, nossa convidada para um bate-bola muito bom. Já tá aqui, doutora Priscila Pacheco, psiquiatra, esse assunto que rende, né, doutora? Exatamente. Brigadão pela sua presença aqui, tá? Pela sua disponibilidade. Eu que agradeço aí você. Bom demais, temos muitas pautas aqui pra gente conversar, é um assunto que realmente dá pra gente explorar muitas possibilidades, muitos temas dentro da psiquiatria. DoutorCast começando, claro, né? Nossa patrocinadora oficial, ênfase, por favor, Unimed Volta Redonda, sempre com a gente. E a realização do nosso DoutorCast, Ponto de Saúde e Ampliamed. E apoio, falo mesmo, comunicação. Ó, já tá seguindo a gente nas redes sociais? Já fez a sua inscrição no nosso canalzinho? Já curtiu? Já clicou lá? Faça o favor, tá? Pra você acompanhar assim, ó, em primeira mão, sinalizar lá todos os conteúdos do nosso canal de cortes, nossas redes sociais, acompanhe, deixa a sua sugestão, né? O que você tá achando dos temas, quais temas relevantes, a gente quer a sua opinião e a sua participação também. Para isso você precisa seguir a gente, tá? Por favor, faça a sua inscrição, ó. A gente vai esperar. Vou pausar agora aqui, ó, para você fazer isso. Show? Fez? Beleza, gente. Vamos lá, então, bater um papo com a doutora Priscila Pacheco de Barros. É daqui de Volta Redonda, doutora? Sou nascida e criada em Volta Redonda. A gente gosta, né? Não que mas assim, quando a nossa região é muito rica de profissionais competentes, então, Sim. Mais uma prata da casa aqui com a gente. E aí, me conta um pouquinho primeiro, que é a pergunta que eu gosto de fazer sobre essa escolha da medicina. Se teve influência em casa, se tem algum familiar médico, como que foi? Vou ser médica. Bom, na verdade foi um caminho longo, né? Eu sou a primeira médica da família. Minha primeira profissão, na verdade, foi como massoterapeuta. Depois eu segui como técnica de enfermagem e tive um tropeço aí no meio do caminho e fui fazer direito. Foi uma época assim maravilhosa da minha vida, fiz grandes amigos, foi maravilhoso, mas eu percebi que não era aquilo que me deixava feliz, né? E aí joguei tudo pro alto, já estava terminando o 3º ano de direito. E fui fazer medicina, né? E, assim, inicialmente, né, quando eu fui fazer medicina, eu pensava muito em cirurgia. Ah, vou ser cirurgiã, mas as coisas foram mudando aí no meio do caminho. Então, né? Na verdade, foi assim, ainda meio perdida na questão da profissão, e aí veio a medicina e preencheu isso. Eu já pensava em fazer medicina, né? Lá quando eu estava fazendo técnico de enfermagem, já me veio na cabeça. Uhum. Mas também não sei dizer o porquê, acabei fazendo direito. Fui fazer direito, foi ótimo, aprendi muito. Já me perguntaram, né? Priscila, você não gostava? Gostava. Gostei, foi bom, me dava super bem. Foi até difícil largar porque gostava, né? Exatamente, né? Foi realmente uma decisão assim, termino, não termino, mas como é um curso também mais longo, né? Assim, não, eu tenho que largar, tenho que voltar a estudar, porque eu não sei quanto que eu vou passar para medicina, né? Essa preocupação do vestibular também. Mas, enfim, deu tudo certo e eu entrei e comecei a fazer, que é o meu grande sonho. Preencheu. E aí, foi inicialmente, cirurgiã, né? Queria cirurgia. Gosto muito até de cirurgia, mas, assim, eu me descobri na psiquiatria por um acaso, né? Logo no final da faculdade, eu já estava até seguindo alguns cirurgiões, acompanhando, né? Focada na cirurgia. Mas assim, me incomodava um pouco porque a paciente não abria a boca, não falava, né? Eu gosto de conversar, então eu já comecei a sentir que de repente não era o meu lugar. Você é do meu time, ó. E aí eu fiz uma mudança, né, no final da faculdade. E aí eu adoro livros, né? Tenho uma biblioteca. E aí, quando eu comecei a arrumar... Mudança de casa. Fiz uma mudança de casa. E quando eu comecei a mudar, né, minha biblioteca, né, de uma casa para outra, eu comecei a separar os livros que eu tinha desde lá da adolescência. Eu percebi o quanto que eu gostava, né, de comportamento humano, de ler sobre emoções e sentimentos. Então, eu percebi que isso era um hobby meu. Eu sempre buscava esse tipo de tema, né? E aí eu comecei a pegar livros antigos ali, que eu já tinha, né, já tinha até esquecido que estava lá. E começou a nascer essa vontade. Falei, poxa, será que não seria psiquiatria? Né? Inclusive, até alguns colegas, né, que me acompanhavam na época de hospital.
Falava assim, Priscila, eu acho que tem um paciente lá embaixo para você. Por que para mim? Sei lá, chegou lá passando mal, a gente achou que tava infartando, rodamos um eletro, não é nada. Eu acho que é ansiedade, eu acho que é alguma coisa assim. Você que é boa pra ir lá, bater papo, conversar, vai lá. E aí eu fui. Acho que ele quer conversar, ele precisa conversar. Eu acho que assim, você que gosta, você que lida bem. E aí isso foi, né, ligando um alertinho. Eu falei, caramba, eu acho que é uma possibilidade. Nessa parte de neurociência, sempre que tinha tudo ligado a neurociências, eu gostava, emoções e sentimentos, e perfil de personalidade. Enfim, foi aí que eu comecei a dar esse olhar mais carinhoso para a saúde mental, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Que curioso. Inclusive, gente, estamos gravando esse podcast hoje, dia 2 de setembro, mês da conscientização, né? É o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Conscientização aí, né? A prevenção do suicídio. Né? Na verdade, a gente escolheu o mês de setembro para poder falar mais, divulgar mais, né, sobre o tema. Mas a gente tem que se falar nisso todos os dias. Porque a depressão tá aí o tempo todo, todos os dias do ano, todos os meses do ano. Você, né, a psiquiatria vive isso intensamente, todos né? Os dias. Todos os dias. E acho que foi uma coincidência a gente marcar com a doutora Priscila nessa data, né? Uma providência. Mas é porque é um mês muito, muito importante, que ao longo do tempo vem sido realmente muito difundido o olhar mais atento para a saúde mental, para o suicídio. E aí você falou da depressão. Então a gente já entra logo nesse assunto, porque eu acredito que seja o carro-chefe, posso dizer assim, realmente dos atendimentos dentro da área da psiquiatria? Sim. Maior parte ali dos atendimentos está relacionado com ansiedade e depressão. Realmente todos os dias tem um caso. Mais de um. E aí a gente fala de ansiedade e depressão. Vamos diferenciar isso, né? Como que a gente pode realmente entender? Isso é ansiedade, isso tá virando uma depressão. Sim. Assim, a ansiedade, ela faz parte, né, do ser humano. Todos nós temos ansiedade. Né? A ansiedade é aquilo que movimenta a gente a querer trabalhar, a querer estudar, a querer viajar, enfim. Mas tem um limite considerado normal da ansiedade. O que é a ansiedade, exatamente? A ansiedade, quando ela está disfuncional, que é quando a gente orienta, está buscando, né, um acompanhamento, é quando a pessoa passa a ter uma disfuncionalidade no dia a dia, começa a ter prejuízos reais, né? Por exemplo, eu antes conseguia sair para trabalhar normalmente e de repente passo a ter medo de dirigir. Então, eu já preciso de alguém para me levar, preciso chamar um Uber. Começa a ter crises de pânico, começa a ter sintomas físicos, né? Que é o que a gente chama de, começa a pipocar, começa a somatizar. Então, falta de ar, taquicardia, dor no estômago, alterações de intestino, alterações dermatológicas, sabe? Então, geralmente quem chega, né, na psiquiatria ali, com os sintomas de ansiedade já arrastado, geralmente já passou por vários profissionais. Né? Já foi no cardiologista, porque começou com palpitação, falta de ar, dor no peito. Aí, não é nada. Aí depois vai no gastro, porque eu tô com dor de estômago e tô tendo diarreia, uma síndrome do intestino irritável. Aí às vezes vai no otorrino, porque a sensação de ter alguma coisa agarrada na garganta, fica tonta, labirintite. Aí vai no reumato, dores, fibromialgia, enfim, saúde dermatologista, psoríase, vitiligo, alopécia. Né? Então é muito comum assim, a gente ver pessoas que já passaram por vários especialistas por conta da ansiedade. Né? Então, na verdade, o problema principal que a ansiedade não é tratado. Acaba sendo tratado os problemas secundários. Os sintomas daquilo. Que não seja relevante, né? Sim. Que realmente precisam cuidar, mas aí a gente... E são reais, tá? Por exemplo, a gastrite nervosa. É muito comum te escutar falar isso. E tem gente que torce o nariz, fala, a gastrite nervosa é uma gastrite que a pessoa criou, não é uma dor que é da cabeça dela, não é. É real, porque a partir do momento, né, que eu falei que a ansiedade ultrapassa o limite considerado normal, o nosso corpo começa a trabalhar de uma forma inadequada. Então a gente começa a liberar na corrente sanguínea várias substâncias que não deveriam, na hora errada, de forma errada. E vão fazer mal. Exatamente, então isso altera, né, o nosso organismo, como por exemplo o pico de adrenalina, né? Então se eu tenho um pico de adrenalina na hora errada, eu vou passar a ter taquicardia, eu vou ter alteração de pressão arterial,
né? E assim com outros sintomas, né? Modifica o pH do estômago, isso favorece o aparecimento de uma gastrite. Então não dá pra Entendeu? gente assim diminuir realmente o termo emocional, gastrite emocional, gastrite nervosa, ou até mesmo outros, né? Vamos lá, é uma palpitação por ansiedade. Isso é real. É real. É real. É uma modificação bioquímica do corpo. Tipo assim, não é uma doença. Não tá infartando. Mas você tem substâncias circulantes na corrente sanguínea que faz com que seu corpo se prepare, por exemplo, a correr, fugir, lutar. Que é quando a gente faz o pico de adrenalina. E o cortisol, né? O cortisol também, aí que atrapalha. É o hormônio do estresse, não é? Exatamente. Aí pode atrapalhar o sono, pode atrapalhar a saciedade, então a pessoa pode ter compulsões alimentares, ganho de peso, né? Então, assim, aí importante. me gerou uma curiosidade, porque a gente até teve um papo recente também com um especialista, com um médico, me fugiu a especialidade dele aqui, mas era a gente falou de diabetes especificamente, endócrino. Endocrinologista. Endócrino? Não, foi... Acho que uma Nutrólogo. cirurgia bariátrica, cirurgia bariátrica. E aí acabou que a gente entrou na parte da diabetes também. E aí quando a gente fala sobre diabetes emocional, e aí a gente conversou e entendemos que não exista, né? Na verdade, a emoção, né? Aquela inconstância, aquele problema emocional traz à tona um problema que estava ali, paradinho, né, na verdade. É isso mesmo? Sim. Porque existem doenças reais que estão ali e, às vezes, toda essa parte emocional vai mexer com essa estrutura. Às vezes já existe uma predisposição genética da pessoa desenvolver um problema. E tudo que a gente fala assim, gastrite emocional, diabetes emocional. Na verdade, o emocional, ele pode ser assim, um gatilho. Entendi. Então, a pessoa está passando por um problema, então emocionalmente ela não está bem, e aí ela acaba desenvolvendo alguma coisa, mas quando desenvolve é real, é físico. É físico. E realmente a gente pode usar esse termo, é um gatilho. É um gatilho. É um gatilho. Sim. Que tava ali, aquela doença tava parada, e aí, às vezes, poderia se manifestar lá na frente, mas as emoções mexem com tudo isso. Mexe, inclusive, por exemplo, com a imunidade. Né? Quantas pessoas falam que eu tô ficando gripado demais, tô tendo muita candidíase de repetição. A gente vai ver, tá relacionado com o estado emocional. A pessoa tá passando por uma fase complicada, a imunidade cai e começa a aparecer vários problemas de saúde. E aí a gente entra nessa parte de doença autoimune também, que cada vez mais vem sendo tratado, né? Temos aí lúpus, fibromialgia, que mais? Inclusive tem meses, né, dedicados também a essas doenças. A fibromialgia, né, você até perguntou o carro-chefe ali do que eu vejo mais, a fibromialgia está muito associada ao quadro depressivo. Né? Então a pessoa tensiona, tem uma tendência a tensionar demais. É claro que existem estudos, né, que também tem uma parte genética, uma predisposição genética, né? Mas está muito associado. Muito comum. Olha que eu sou paciente, eu sou desse time na fibromialgia. Tenho fibromialgia desde os 19 anos diagnosticada. É muito comum. E aí realmente a gente percebe isso, como paciente eu posso falar com propriedade. Quando as emoções estão chafurdadas, né, a gente tá realmente... Já começa a sentir as dores. Começa as crises e não tem muito o que fazer. É meio que esperar aquele período de crise, sofrer aquela dor, né, toma-se os remédios, as medicações, E aí tem até uma curiosidade, como paciente eu vou te perguntar. Cheguei a tomar o antidepressivo, né, mas deu um efeito rebote, eu não sei o que fala. Efeito colateral? Um efeito contrário. Em vez de me dar uma tranquilidade, talvez algumas pessoas se identifiquem com isso. Por isso que eu tô compartilhando. E não tem problema nenhum em compartilhar, tá, gente? Eu acho que a gente tem aqui que realmente expor a essas doenças emocionais, são cada vez mais comuns e a gente precisa realmente falar abertamente sobre isso, tratar sem tabu, sem medo, pra gente se cuidar. Então, eu percebi que eu tive uma sensação de angústia. Sim. Aquele remédio me deu um efeito contrário. Eu não sei se eu não insisti, se eu realmente
tirei logo, né, porque me fez essa... Ou deveria trocar? Como que é isso? Isso acontece com esse tipo de medicação? Acontece. São testes, né? Acontece. Tem pessoas que iniciam a medicação e também já logo quer parar. Por exemplo, Priscila, já tô tomando há 10 dias esse remédio e não tá melhorando nada. Eu falo, calma. Por quê? A medicação, principalmente os antidepressivos, ele tem um tempo de ação. Não tem um efeito imediato, como, por exemplo, o Rivotril, o diazepam, que você toma para efeito imediato. Então, o antidepressivo tem mesmo uma resposta mais demorada. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Então, assim, efeitos colaterais, se seu corpo não for compatível com aquela substância, não aceitou a substância, você vai ter efeito colateral. Né? Tive diarreia, tive náusea, tive enjoo, tive dor de cabeça. Aí a gente tem que reavaliar. Opa, como que é isso aí? É só o período de adaptação, que pode ser que passe, tá? Igual quando começa anticoncepcional. Me deu um enjoo. Passou ali 5, 7 dias, costuma melhorar, tá? Se for uma coisa branda. Agora, se for uma coisa muito grave, não, então para a medicação, tá? Mas a gente precisa também insistir. Porque, em média, de 3 a 6 semanas para fazer o efeito. Tá? Então, vai melhorando, melhorando, mas a estabilidade, geralmente, da maioria dos antidepressivos, gira em torno de 21 a 45 dias. Demora um pouquinho, Exatamente. É normal. É normal. Acho que eu não fui persistente. É normal. Né? E, às vezes, a medicação não está resolvendo, né? Mas, vamos lá, vamos ver qual é a dosagem. Porque pode ser que precise fazer um ajuste de dosagem, em vez de trocar de medicação. Sabe? Isso é uma realidade também, né? Quando chega, às vezes, o paciente e aí fala assim, Priscila, eu já tomei isso, já tomei tudo e nada resolve. Eu falo, opa, peraí, tomou o tempo adequado? Tomou a dosagem adequada? Porque senão a gente sensibiliza a pessoa a vários remédios e a pessoa fica com aquela sensação de que está sendo testado. Nossa, estão testando qual é o melhor remédio de mim, né? Mas, às vezes, é por conta, às vezes, da ansiedade da pessoa de ter uma resposta muito rápida, tá? Mas é uma função nossa, né, médico, de explicar isso no início. De ter essa percepção, né, de deixar muito claro isso. Exatamente, vai começar, pode sentir isso, pode sentir aquilo, se sentir só isso daqui, permanece usando, se for uma coisa mais séria, faz contato comigo, entendeu? Vamos esperar pelo menos tanto tempo aí para a medicação começar a agir. Então, tem que ter essa orientação também. Eu percebo que a psiquiatria, ela é um trabalho bem de formiguinha, né? É um trabalho, assim, bem... É isso aí, né? A longo prazo. Um acompanhamento muito... Claro que nas outras especialidades, né, a gente sempre fala sobre isso, a importância desse acompanhamento do paciente não sumir, mas na psiquiatria isso é muito relevante. Muito. Diferente das outras especialidades, né, muitas vezes o paciente chega pra gente e a gente tem que convencer o paciente a se tratar. Sabe? Então, a gente já começa com a psicoeducação ali. Né? Então, assim, eu tenho muito essa característica de explicar como que funcionam as coisas, né? Então, acho que às vezes pode ser um pouco chato para o paciente, mas eu gosto, né? Até para poder ter uma aderência melhor ao tratamento e para que a pessoa não fique com tanto medo, porque eu sei que ainda, né, existe um mito, um receio de buscar um psiquiatra, né? Os psiquiatras ficaram conhecidos como os médicos dos loucos, que passa aquele remédio que vai viciar, que vai ficar dopado, sedado. Então, a pessoa chega com medo, muitas vezes. Né? Então, eu tenho que acolher, escutar, e às vezes eu tenho que convencê-lo de fazer o tratamento. Olha, está acontecendo isso, isso e isso, seu corpo está reagindo assim, 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 assim. Essa medicação funciona dessa forma, vai agir assim no seu organismo. Então, isso faz parte do tratamento. Eu não posso só escutar e depois falar, toma aqui, toma isso. Não, porque vai ficar inseguro. E vai voltar daqui 1 mês, 2 meses, vai falar, eu não tomei, não, eu fiquei com medo. Porque eu li em algum lugar que vicia, porque alguém me falou que eu vou ficar sedado. Então, a gente já tem que antecipar e falar sobre tudo que pode acontecer no tratamento. Conhecimento, né? Esclarecedor. E a especialidade é uma terapia junto ali, essa primeira consulta, então, né? Claro que aí a gente entra na questão, vamos falar sobre isso, desse acompanhamento das outras especialidades, de outras profissões, com os psicólogos que
né, estão sempre amarradinhos junto com vocês, parceiros. Mas é muito interessante isso, porque diferente do que você falou de ter que fazer um trabalho de convencimento, porque, vamos lá, vamos imaginar um ortopedista, um médico, eu vou no ortopedista para ver algum problema, eu já chego já convencida de que eu preciso tratar aquilo. Exatamente. Né? Se você tem uma pressão alta, você vai lá, o cardio vai te passar o tratamento, ok. O remédio tá ok. Tá ok. Lá no psiquiatra eu vou, mas eu vou com o pé atrás. Ele depende muito do que ele vai me falar. Senão eu não vou tratar, não. Eu vou desconfiada, né? Aí é um trabalho que, além de você fazer a própria consulta em si, você tem que fazer esse trabalho de convencimento. Aí a consulta tem que ser longa, né? A consulta é longa. É longa, né? É uma conversa muito esclarecedora. Não só para depois esclarecer, né? Mas a escuta é muito importante, porque tudo do paciente é importante para mim, né? Então eu costumo dizer que a consulta inicia quando eu abro a porta e eu já tô vendo o paciente lá na sala de espera. Porque às vezes eu tô chamando um paciente aqui, eu tô despedindo de algum, eu já tô observando o outro lá. A forma que ele se comporta, né? A expressão facial e corporal. Aí você entra na minha parte, que é a parte até da comunicação de expressão, né, verbal, facial, porque aí você tem essa percepção, como que o corpo comunica, né? Sem você falar nada, às vezes. O paciente não abre a boca, na hora que ele chega, você fala assim, olha, já tá melhor, hein? O paciente fala assim, tô mesmo. Porque a gente, né, porque a gente cria um vínculo também com os nossos pacientes. Então, a gente já bate o olho, a gente já começa por ali. Então, do jeito que ele entra, a forma que ele vai vestido, se tá tendo autocuidado, a gente já consegue fazer uma leitura inicial, né? E às vezes acontece também que no meio da consulta eu pergunto algumas coisas, né? E eles falam assim, mas eu acho que isso nem é tão importante. Eu falei, tudo é importante. Tudo. Se tá comendo, a rotina, né, como é que tá indo no banheiro. Isso também é uma coisa interessante. Que eu pergunto, e o seu intestino funciona bem? A paciente fala assim, nossa, essa médica deve ser doida. Né? Porque eu tô falando que eu tô com depressão. Ela quer saber como é que tá meu intestino. Eu falo, porque tudo faz parte, tudo tá relacionado. Tudo é importante, é verdade, né? Porque você, justamente por conta daquilo que a gente falou antes, né? Um desvio ali, a gente sabe que o corpo todo vai sentir. Exatamente. Como eu te falei, né, que a pessoa chega e já passou por várias especialidades, a gente vê como, né, cabeça comanda o resto. Então, emocionalmente não tá legal, todo o corpo pode ser afetado. Então, eu tenho que estar, assim, de olho em tudo. Aquilo que parece ser muito, é uma coisa boba, é uma coisa que, eu vou no outro médico para ver. Não, isso eu também preciso ver. Junto com outro médico, mas eu também preciso ver. Não, deixa eu ver. Porque às vezes fala, eu fiz o exame de sangue, né? Mas aqui é psiquiatra, né? Nem precisa me levar. Quero ver o exame. Eu preciso olhar. Até porque, né? Isso é uma coisa muito importante. Que as pessoas às vezes não sabem. O diagnóstico dentro da psiquiatria é por exclusão. Eu só posso dizer que a pessoa, por exemplo, tem um quadro depressivo se eu excluir causas clínicas, causas físicas. Então, às vezes chega, dependendo da queixa que se tem ali, eu vou ter que fazer uma dosagem de vitamina D, uma dosagem de B12, ver se tem alteração tireoidiana. Já atendi vários pacientes que chegaram com sintomas de depressão e era uma hipovitaminose. Às vezes é uma baixa de vitamina, às vezes é uma alteração hormonal. E aí a gente corrige e melhora. Sabe? Então, antes de ser psiquiatra, eu tenho que ser uma boa clínica. Eu tenho que ter esse olhar geral. Porque senão você é fácil entre aspas, né? Mas assim, é depressão. É tudo emocional. Não é. E não é, porque o corpo tá com as deficiências que vão alterar as emoções. Sim. Isso é muito importante, né? Importante. Inclusive, é a ansiedade. Existem algumas doenças de saúde, né? Que alteram a parte metabólica e hormonal, que faz com que a pessoa tenha o mesmo sintoma das crises de ansiedade, como, por exemplo, o feocromocitoma. Então, às vezes, a gente precisa estar investigando, sabe? Isso é imprescindível, porque as pessoas não sabem. Imagina, o psiquiatra vai lá, é só emocional, passa remédio. Não, tem que ter o olhar. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu acho que a psiquiatria ia ser muito ampla, né? Então, a cabeça comanda tudo. Então, a cabeça pode alterar o intestino, a cabeça pode alterar o labirinto, a cabeça pode alterar o estômago, vai alterar o batimento cardíaco, tudo. E às vezes aquela pessoa tá lá insistindo numa medicação de controle, às vezes, para estômago. Exatamente. E não tá melhorando, doutor. E não tá melhorando porque... Não tá tratando a causa primária. Que é uma ansiedade, que é uma depressão.
Olha só, isso é muito relevante. Você falou também de rapidamente você soltou aí essa importância do vínculo com o paciente, de criar um relacionamento para eu conhecer o meu paciente e abrir a porta, eu já sei como que ele tá, já de longe. Por isso Sim, que é importante esse acompanhamento, o paciente sim. não fugir, não ir embora. Não Tem os fugir. fujões, né? Tem os fujões, que às vezes fala assim, ah, não, tô bem, só vem pegar a receita. Não, não é só a receita. Eu preciso saber como é que você tá, como é que tá a sua rotina, eu preciso saber de você. Esse acompanhamento é muito importante. Nossa, tem o clássico, só vim pegar a receita. Só vim pegar a Ai, receita. gente, é assim mesmo, né? Quem nunca? Vamos lá. Não, doutora, rapidinho, só passa a receita aí. Eu sei que você tá correndo. Não, vamos achar uma vaga, né? Eu quero te ver, eu quero te ouvir, quero saber como é que você tá. Porque às vezes a gente pega um detalhezinho. Às vezes a pessoa, tô bem, mas numa conversa, assim, ó, não tá, por exemplo, não tá dormindo bem. Opa, se não tá dormindo bem, de repente começa a desencadear outros problemas. Então, vamos tentar corrigir isso daqui, ajustar a medicação. Às vezes já tá na hora de começar a tirar a medicação, se ficar só repetindo a receita. Opa, vamos começar o processo de retirada. De desmame, né? Como se fala. Exatamente. E aí, porque às vezes a pessoa fica muito habituada a tomar o remédio e só quer que me dá a receita, me dá o remédio. Sim. E é importante falar que em algum momento o remédio pode sair. ser E é importante também. Ele, Sim. né? Claro que pode mudar a dosagem, continuar. Mas que coisa boa também poder tirar, né? Tirar, dar alta, exatamente. Dar asa para esse paciente, né? E deu um problema de novo, volta. Gente, quanto assunto importante, ó. Doutor Cast hoje conversando com a doutora Priscila Pacheco, psiquiatra, num papo assim que é muito completo, que a gente pode falar de N assuntos dentro da psiquiatria. Começamos falando sobre ansiedade e depressão. Vamos falar agora sobre essa diferença que é uma linha tênue, mas é importante a gente diferenciar, né? Já seguiu a gente? Já fez a sua inscrição aí no nosso canal? Curtiu o nosso conteúdo? Deixa a sua sugestão, qual especialidade você quer ver aqui, qual assunto você quer ver aqui no DrCast. Por favor, contribua, manda a sua opinião e compartilha esse conteúdo também. Poxa, olha, a gente falando de ansiedade, depressão, fala sério, né? Tanta gente que precisa ouvir sobre esse assunto. Eu me sinto privilegiada de estar aqui absorvendo na fonte, mas você pode encaminhar esse conteúdo. Então, bora lá, doutora. Me fala essa diferença, então, que eu acredito que é uma linha tênue, mas existem diferenças também muito importantes. Muitas diferenças. Né? A ansiedade, quando ela está, né, a gente chama de generalizada, geralmente está relacionado ao excesso de preocupação. Né? Então, quando a pessoa está sobrecarregada ou está passando por algum problema, alguma coisa, ela começa a se preocupar demais, ela antecipa demais as coisas. Né? E aí começa a ter a síndrome do pensamento acelerado, e é onde começa a ter os sintomas físicos. Né? É o medo do futuro. O medo do futuro. Né? Então, às vezes, eu até diferencio assim, na ansiedade, a gente costuma liberar na nossa corrente sanguínea algumas substâncias que fazem com que a gente tenha os sintomas físicos reais. Tá? Já a depressão costuma ser o contrário. A gente tem uma deficiência, né, dos neurotransmissores, do bem-estar e do prazer. Serotonina, dopamina, né, endorfina, ocitocina. Então, a pessoa um é o começa excesso e o outro é o déficit, seria assim, isso? Não necessariamente dessa forma, um é o mais e o outro é o menos, tá? Mas na ansiedade também costuma ter uma redução, tá, desses neurotransmissores, mas existe essa liberação de uma forma inadequada de algumas substâncias que faz com que a gente somatize, como por exemplo, começa a liberar adrenalina de uma forma errada, começa a ter palpitação, falta de ar, pressão alta, né? Na depressão costuma acontecer a queda, né, dos neurotransmissores, né, que são os hormônios do bem-estar e do prazer. E as pessoas às vezes perguntam assim, Priscila, mas o que é? Por que a pessoa tem a depressão? Né? Costuma ser por 2 fatores. Um fator, predisposição genética, né? Então, aquela pessoa que chega no consultório, Priscila, tá tudo bem na minha vida. Meu trabalho tá legal, meu marido é ótimo, meus filhos é ótimo, tenho minha casa bacana, mas mesmo assim eu tô desmotivada, não tem por que levantar todos os dias de manhã. Então, muitas vezes existe uma predisposição genética. Se você faz aí uma anamnese, né, uma busca pelo histórico familiar, costuma ter os casos na família. Tá? E o outro fator são os ambientais. Então, são os fatores ambientais que a pessoa está passando por algum problema ou que já passou por algum problema.
né? Então, algum trauma no passado que não foi trabalhado, ou tá com problema no relacionamento, tá com algum problema de saúde na família, ou passando por algum problema no relacionamento, né? Então, a pessoa fica instável emocionalmente, e aí o nosso organismo vai tendo uma deficiência dessas substâncias, como, por exemplo, a serotonina e a dopamina, que são as principais, né? Lá dentro da fenda sináptica, enfim. Sabe? Então, a gente às vezes tem que repor. Então, o antidepressivo, ele vem para poder normalizar essas substâncias que estão num nível mais baixo. Entendi. Ansiedade pode virar depressão ou depressão pode virar ansiedade? Pode. Qual que é mais comum? E muitas vezes tem um transtorno misto. Às vezes eu começo com um transtorno ansioso, e aí eu começo a ficar disfuncional e o humor começa a deprimir, desenvolve a depressão. Ou começa num quadro depressivo e começa a ter alguns picos de ansiedade. Pode ter, sim. Uma não exclui a outra. E existe uma mais comum ou se vê de... Eu vejo no consultório depressão e ansiedade bem em pé juntas. de igualdade. Juntas. Agora, quando a gente fala de sintoma de depressão, porque a gente falou ali um pouquinho dos sintomas da ansiedade. Sim. Que podem ser físicos, principalmente, né? Ele realmente começa a atrapalhar aquela rotina. Eu vejo a ansiedade assim como uma agitação, uma inquietude, e a depressão já como realmente essa desmotivação, né? Essa coisa, deixa pra lá. Exatamente. Você disse que pode virar, né? Um pode virar o outro, mas o sintoma de depressão realmente você citou aí, não querer levantar da cama? Isso é um dos sintomas, né? Então a pessoa começa a deixar de fazer aquelas coisas que antes tinha prazer. Eu sempre gostei de sair para jogar bola no final de semana. Mas eu já nem tenho mais prazer nisso. Né, começa a ficar desestimulado, às vezes, no trabalho, não tem motivação no dia a dia para estudar, para buscar algo, né, quer ficar mais deitado, quer ficar no escuro, sabe? Vai deixando os planos de lado. Não, isso aí já não dá certo mesmo. A autoestima costuma ficar baixa, o autocuidado começa a ficar prejudicado, né? Acho que não vou tomar banho não, passei o dia inteiro deitado, nem vou tomar banho, não quero escovar dente, às vezes passa 2, 3 dias de pijama, e aí ou pode ter uma redução alimentar, ou pode ter também uma compulsão alimentar, né? Para preencher aquele vazio, aquela lacuna, e começa... Né? E aí vai só piorando. Às vezes a depressão gera um transtorno alimentar, aí daqui a pouco tem ganho de peso, e aí vai virando uma bola de neve. Aí ansiedade, distúrbio do sono, porque fica deitado às vezes o dia todo, né? Já não consegue mais sair para trabalhar, e aí passa o dia todo deitado, o corpo entende, bom, eu não tô cansado, para que eu vou dormir à noite? Aí desenvolve um transtorno de sono, começa a trocar dia pela noite. Você falou sobre o antidepressivo que regula essa condição de déficit, né? De deficiência hormonal, de vitaminas, né? Que é importante, de serotonina, enfim, Sim. Controla isso. E aí, só uma curiosidade da medicação da ansiedade. Qual que é? Porque aí temos o antidepressivo e para ansiedade. O tratamento de ansiedade é feito com antidepressivo. Também. Né? Então, isso faz parte também... Por isso que eles são tão realmente parecidos, né? Tão juntos, caminham juntos. Porque quando a gente melhora, por exemplo, os níveis de serotonina, né, com o antidepressivo, ele vai ter, lógico, o efeito antidepressivo, mas a serotonina também diminui a ansiedade. A pessoa fica mais tranquila, sabe? Então, quando, né, eu falei que o paciente vai lá e eu passo a medicação e explico o motivo, uma das coisas eu falo, não lê a bula não, tá? Mas na bula vai estar escrito que é um antidepressivo, apesar de não ter a queixa, às vezes, de depressão, isso é só da ansiedade. Ou do toque, ou, né, pânico. Então, é muita coisa... Puxa muitos outros problemas emocionais, né? Sim. É uma ansiedade que vai gerando um monte de outra... Físico e emocional também, né? Vem potencializando. Sim, a ansiedade costuma ter um desdobramento, né? Que eu falo. Isso é uma fala minha, tá? Não tá escrito nos livros. Mas eu vejo que quem tem um nível de ansiedade mais alto tem um potencial maior para desenvolver, né? O transtorno obsessivo compulsivo, a tricotilomania, que é arrancar cabelo, né? A síndrome de Tourette. Então,
a ansiedade pode, se a gente não controlar ela, desenvolvendo outras coisas. Ela agrava outras coisas. Essa síndrome de Tourette que você falou, É. ela é o quê? O Tourette é a pessoa que tem aqueles movimentos motores e vocais. Por exemplo, a pessoa não consegue controlar o que fala. O impulso, não consegue controlar o impulso. Eu lembrei até de um filme. Tem um filme de uma criança que fica dentro da sala de aula falando e o professor chama atenção. Não, esse é qual o filme? Qual que é o nome? Você lembra? Não me lembro o nome. Mas o professor chama a atenção dele. Menino, para de falar isso na sala de aula. Né? Eu vou te deixar de castigo, você vai ser suspenso. E ele não consegue parar de falar. É uma coisa... Uma compulsão. É uma compulsão. Né? Então Pela pode ser fala. tanto vocal quanto motor. E quando a ansiedade está muito alta, piora, a pessoa fica falando. Muitas vezes coisas obscenas, né? xingamentos, e a pessoa fica constrangida, porque a pessoa não tem a perda cognitiva dela. Então, ela entende o que ela está fazendo, mas ela não consegue controlar. E a ansiedade piora. Eu falo de Tourette porque eu tenho um número muito grande de pacientes no consultório. É mesmo? Não é tão comum, mas, por incrível que pareça, eu tenho um número razoável de Tourette no Porque, assim, muito curioso, né? Eu lembrei de outro filme que é até uma comédia, que chama Toque. Ele trata, na verdade, leva pro lado engraçado, mas traz uma reflexão. Se a doutora, não sei se você já conseguiu ver. Não lembro se tá no Prime, no fim, gente, mas acho que é Toque o nome. E ele realmente tem um paciente que ele não consegue. Ele começa a falar. A gente vê muito, porque aí a gente tem que pensar assim, o que é normal, né? Aquela pessoa que fala muito e aquilo que, tá fugindo. E aí vale muito essa percepção de quem tá ao redor, né? Sim. Porque às vezes, não só nessa síndrome, mas a própria depressão, a própria ansiedade, uma percepção de quem tá de fora. Esse negócio tá diferente. A síndrome, ela é bem marcada. Assim, então, é uma coisa que dá para perceber que existe mesmo um problema. Né? Mas, por exemplo, a ansiedade pode ser uma coisa mais sutil, que a pessoa, às vezes, vai até deixando, né, por muito tempo. Tô meio ansiosa, tive uma crisezinha ali, tive um ataque cardíaco aqui, e vou levando. Mas tem gente ansiosa que também fica falando muito, né? Uma necessidade de fala. A gente tem 2 tipos de ansiosos. Tem aquele que extravasa, né, que tá ansioso e fala, mexe, levanta. E tem aquele ansioso que você olha, ele tá quietinho, mas a cabeça não para. Então, traz um esgotamento físico e mental muito grande. Né? A cabeça tá ali, que eu tenho que fazer isso, eu vou ali, eu busco, eu faço. E isso traz um desgaste. Não descansa. Não consegue, às vezes, prestar atenção no que tá fazendo, atrapalha no trabalho, atrapalha no sono, não consegue iniciar o sono porque fica pensando muito. Né? Então, traz prejuízos reais. E aí, você falou também, em algum momento você falou sobre a síndrome do pensamento acelerado. É uma curiosidade, porque eu já vi gente falando assim, isso não existe, isso não tem livro de medicina, isso nunca foi diagnosticado, mas aí a gente vai observando as pessoas e tanto da ansiedade da fala, né, que a pessoa fala, acredito que pensa tão rápido que ela não conclui um pensamento, ela emenda no outro. E aí, misturei nessa síndrome do Tourette, que eu não sei... É Tourette o nome? Com essa síndrome do pensamento acelerado, é comum? As pessoas têm muito essa síndrome, você percebe? Tem. Cada dia mais. Na verdade, a gente está vivendo num mundo muito adoecedor, né? Acelerado, então, né? Ansiedade, depressão, distúrbio do sono, o pensamento acelerado, é uma realidade. Existe, né? Existe a síndrome do pensamento acelerado. E que é a síndrome do pensamento acelerado? Como o próprio nome já diz, a pessoa pensa várias coisas ao mesmo tempo. Então, ela não consegue, às vezes, prestar atenção no que ela está fazendo pela quantidade de conexões e pensamentos que ela faz. Pensamentos muito complexos. Fica pensando várias coisas, não consegue focar. Vou sentar e vou estudar. Ou então, vou fazer aqui esse relatório. Não, porque a cabeça dela vai para outros lugares. Né? Não deixa de estar associado com a ansiedade, como eu digo que também é um desdobramento. O pensamento acelerado com o nível de ansiedade. Tudo bem. E aí eu lembrei do TDAH. Que também é uma... Aí você me corrige, posso estar errada, que é uma falta de concentração? Então, existe o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção, que pode
está relacionado com hiperatividade ou não. Então, tem pessoas que têm só o TDA, transtorno de déficit de atenção, e tem pessoas que têm o déficit de atenção e hiperatividade, tá? Acontece também em consultório, as pessoas chegam e falam, eu acho que eu tenho déficit de atenção, eu não estou conseguindo estudar, ou então reclama da memória, eu acho que eu estou com Alzheimer, eu não estou conseguindo me concentrar, e muitas vezes é por conta da síndrome do pensamento acelerado e da ansiedade, porque a pessoa não consegue ter foco. Mas existe a diferença. Por isso que é preciso ter um olhar profissional para a gente conseguir diferenciar uma coisa da outra. É comum fazer, né, ter uma confusão entre o déficit de atenção, né, e a memória ruim e o pensamento acelerado, e de ansiedade e hiperatividade. Ansiedade e hiperatividade, né, o transtorno de hiperatividade é uma coisa, transtorno de ansiedade é outro. Pode estar associado? Pode. Existe essa comorbidade. Comorbidade contém algo junto, mas são coisas diferentes. Qual que é a principal diferença, talvez? Então, o transtorno de TDAH, a pessoa já nasce com ela. Tá? É um transtorno, assim como o transtorno do espectro autista. A pessoa já nasce com ela. Assim como o transtorno afetivo bipolar, a pessoa já tem. Que é a bipolaridade. A bipolaridade. Que também então, muito tem se transtornos fala. que a pessoa já tem. E tem outros que são adquiridos, como a ansiedade. Né? Então, eu estou passando por algum problema e estou ansiosa. Então, eu tenho ali um nível de ansiedade mais alto, ansiedade generalizada. Já o transtorno, né, que aí é o transtorno de déficit de atenção, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, já está ali. Né? Já se faz lá um mapeamento genético, está lá. Dá para perceber isso em exames clínicos e de sangue? Assim, a gente geralmente faz inicialmente a anamnese, né? Então, assim, um olhar clínico mesmo, que é saber todos os marcos de infância, porque uma pessoa que tem o TDAH, ela tem um histórico regresso aí, né, de escola, como que foi, rendimento, repetiu de ano, era mal visto na escola, esse menino não para sentado, é bagunceiro, arruma confusão. Tem todo um histórico. Né? E então, às vezes a gente traz um diagnóstico só depois de anos, é isso? Exatamente. Isso tem acontecido muito no transtorno do espectro autista. Né? Eu tenho atendido muitos adolescentes e autistas sem um diagnóstico fechado, porque são autistas leves que não tiveram lá na infância o diagnóstico. Então, está tendo um diagnóstico agora tardio, né? Porque antes não se tinha tanta informação quanto se tem hoje. Sabe? Então, os leves não foram diagnosticados. Os leves que a gente fala, porque aí o autismo que realmente compromete, né? Ele rapidamente na infância, ele é percebido, assim, né? Na educação, pelos pais. Todos os graus de autismo existe o prejuízo, todos, né? Então, quando a gente fala leve, dá a impressão que é uma coisa que, assim, não faz muita diferença. Faz muito, né? Só que a pessoa, às vezes, é funcional. Então, é um autista funcional. Funcional quer dizer o quê? Ele não teve um atraso, às vezes, de fala importante, ele conseguiu se alfabetizar, conseguiu estudar numa escola regular, né? Mas passou desapercebido, por exemplo, as alterações de senso-percepção, que tem uma sensibilidade auditiva, né? Ruído incomoda, tem uma aversão a determinados tipos de tecido, seletividade alimentar. Então, tem várias coisas dentro do autismo que, às vezes, não é visto na infância porque a criança rendeu, ela foi. Agora, não está aprendendo, né? Não está conseguindo alfabetizar, não está falando, principalmente. Né? Porque quando fala, vai embora. Não falou, opa, tem algum problema ali. Né? Então, existe vários atrasos de neurodesenvolvimento, às vezes, na infância, que consegue a pessoa, opa, esse daqui tem. Então, já de moderado para grave, aí faz o diagnóstico mais fácil. Os mais leves, não. Às vezes passa batido, mas quando chega lá na adolescência, em algum momento da vida, eles chegam no consultório com ansiedade, com depressão. Por quê? Muitas vezes eles têm aquela sensação de não pertencimento. Né? Eu sou diferente, eu sou o esquisito, eu sou o que gosto de ficar no meu canto, não gosto de conversar com todo mundo, eu não gosto das mesmas coisas que todo mundo gosta. Então, tem uma tendência de ficar isolado, né? Porque uma das características principais do autismo é uma inabilidade social.
Então, quando ele vai procurar emprego, ou quando ele vai estudar, cai numa faculdade, às vezes ele não consegue socializar da forma que deveria. E é um autista leve que não teve diagnóstico. E aí ele chega lá com algumas sequelas por conta disso. E aí a gente vai investigar melhor, aí às vezes descobre um autismo. Então, voltando lá no que você me perguntou, a gente começa com a avaliação, ali na conversa, sabendo da infância, como que foi a gestação, como que foi o neurodesenvolvimento, se andou na época certa, se falou na época certa, como que foi a parte estudantil. A gente vem rastreando, isso tudo. Existem alguns exames que podem ser complementares? Existe. Alguns exames de imagem, exames de sangue, exames genéticos a gente já consegue solicitar para alguns casos, não é às vezes o caso de depressão, de ansiedade, mas de TDAH, de espectro autista, às vezes a síndrome de Tourette. A timidez em excesso, ela também pode... Aí a gente está falando do autismo, mas imagino de outras situações também, ela tem que ser observada com um critério? Assim, a timidez em si não é um problema, desde que não traga prejuízo. Então, a pessoa ser mais quietinha, sem problema nenhum. Agora, se é uma timidez que a pessoa não consegue fazer aquilo que precisa, apresentar um trabalho na escola, não consegue fazer uma reunião em grupo, então, às vezes é preciso ser trabalhado. Então, geralmente tem a terapia, principalmente a cognitivo-comportamental, que é feita com psicólogo, e vai trabalhando isso. O que é diferente de uma inabilidade social. Do autismo. É diferente. É aquela criança, aquela pessoa, adolescente, adulto, que tem realmente uma dificuldade de socialização. De socialização, exatamente. Qual que é o alerta, assim, realmente, opa, esse ponto a pessoa não quer sair, ela não quer... O primeiro alerta costuma ser quando a criança vai para a pracinha e não brinca com outras crianças. Quando vai cumprimentar essa criança, ela não olha nos olhos, ela não consegue manter o olhar, o olho a olho. Às vezes, quando ela te olha, ela olha pro nariz e pra boca, ela não olha pro teu olho. Tem as crianças da escola, ela fica no cantinho, brincando com alguma coisa de interesse dela, e não quer ficar com os outros. Então, isso já é um sinal de alerta, quando a criança é pequenininha. Entre outras coisas, da fala, a criança não dá tchau, a criança não aponta, tem seletividade alimentar, pode ter alterações de sono, anda na pontinha do pé... pode ter estereotipias, balançar a mãozinha, balançar o corpo. Então, tem vários sinais, que já pode ser observado na criança aí com 1 aninho, 1 ano e meio, a gente já consegue observar algumas coisas. Mas isso às vezes é sutil, Porque, na verdade, quando a gente pensa no autismo um pouco mais avançado, que realmente é comprometedor, de estudo, de fala... Mas o sutil que é o mais desafiador, E aí, às vezes, o autista leve, que acaba passando desapercebido. E vai embora, e na adolescência, às vezes, que traz prejuízo. E muitos, descobrem, acontece isso muito no consultório, às vezes os pais trazem, os filhos, adolescentes, e no meio ali do tratamento... Ele começa a falar, mas eu sou assim também? Ué, mas eu era assim também? E aí a gente vai rastrear, vem cá, pai, vamos conversar. E às vezes a gente descobre que também é um autista funcional, ele foi criando ferramentas no dia a dia para ele conseguir levar, conseguir socializar, conseguir trabalhar, conseguir fazer as coisas. Muito interessante, Porque a gente tem que ter um olhar, assim, muito criterioso, para ajudar quem está à nossa volta, porque a própria pessoa acredita que... A pessoa em si, e até mesmo a família, quando a gente ainda lida com aquilo que você falou, com preconceito, tudo, não tem uma percepção muito clara, vai normalizando muito as coisas. E é muito comum, a gente escutar assim, acabou passando demais, porque falaram que é assim mesmo. A gente tem que esperar, cada criança tem seu momento. Isso é clássico, Cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu momento. Claro, sim, cada criança tem seu momento. Mas existem as escalas de neurodesenvolvimento. Então, lá nas escalas, vem especificando. Então, a criança de tantos a tantos meses, ela já deve conseguir fazer isso, isso e isso. Então, se passar muito daquele período ali, opa, já tem um sinal de alerta. Conversa com o pediatra, que o pediatra já começa a avaliar. Pode ser que daqui a pouco normalize, sim, mas já tem que ficar de alerta. Sabe? Então, essas escalas de neurodesenvolvimento, elas precisam ser seguidas. E muitas vezes não são.
não tá andando. Poxa, já passou do período ali, né? E nessas escalas não é uma coisa assim muito certinha. Ela tem um período, um prazo. Uhum, Então tem uma flexibilidade de tempo. Mas se uhum. não tá conseguindo atingir, não atingiu, por exemplo, na fala, no andar, no sentar. Ah, opa, então já apareceu várias coisinhas. Então vamos começar a direcionar e investigar. Uhum. A gente estava falando até num episódio aqui sobre aquela curva, né, de peso, altura. Assim é com a parte também motora, Cognitiva, cognitiva. Tem o exatamente. tempo certo, por mais que oscile um pouquinho, mas existe um período para as coisas acontecerem. Com certeza. Com É. certeza. Porque senão as pessoas vão normalizando muito, cada um tem o seu tempo, cada Cada um um tem tem o seu seu tempo. tempo. E aí, quando passa demais, a gente perde, né, algumas janelas que a gente chama, né? Porque a gente tem a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro, né, Uhum. de ir se remodelando, né, desenvolvendo. Então, quando a gente começa as intervenções precoces, né, o resultado é muito melhor. Então, quando Uhum. começa já tardiamente, às vezes perdeu algumas janelas. Não quer dizer que não vai desenvolver. Vai ser trabalhado para desenvolver também. Mas tivesse começado de É o forma famoso precoce, se né, é, prevenir é melhor, né? A com gente vai certeza, realmente com antecipando certeza, tudo isso. com certeza. O nosso olhar tem que estar muito, muito atento mesmo a quem está em volta para ajudar as pessoas, às vezes que o tempo já passou ali, Sim. para ter essa percepção e não normalizar. Agora vamos falar um pouquinho sobre preconceito, que é uma especialidade que, enfim, tem muito preconceito, ainda apesar da gente já ter vencido bastante, né? Mas você imagina, eu fico imaginando aqui alguém, um pai de um adolescente, quando você vem com um diagnóstico com esse termo, né? É um autismo leve. Nossa, isso deve ser depois de anos, porque o autismo é considerado, né? Sim. Nossa, o autismo, como que é lidar com isso? E aí eu tô falando do autismo, mas existem. Aham. Pode estar aí para depressão, para ansiedade, para síndrome. Só de falar de um síndrome já assusta, Sim, né? sim, As sim. pessoas. Como que é lidar com isso? Você percebe ainda? A gente está avançando nisso? Eu acho que tudo é a psicoeducação, né? Inclusive, o que a gente está fazendo aqui? Né? Então, por exemplo, o autismo, né? Tá se falando, tá tendo uma epidemia de autismo, tá aumentando muito. Será que está aumentando mesmo? Ou será que agora as pessoas estão diagnosticando mais, estão tendo uma visão melhor? Porque a gente já tem, né, nas redes sociais, a gente consegue fazer, né, a gente levar as informações para as pessoas. Então, sinaliza elas, então elas vão em busca e às vezes passa a ter um diagnóstico melhor. Porque quando não se tinha, né, uma facilidade assim, da pessoa ter acesso à informação, É o sabe? conhecimento. Eu É tô o até tentando conhecimento. achar aqui o que eu salvei, porque eu vi exatamente uma publicação na internet sobre isso, falando, porque não tinha tudo isso na época, na minha época, né? As avós falando, aí falou, querida, na tua época não tinha diagnóstico. É, a gente não conseguia ter todos. Infelizmente. E aí É, a gente tem que agradecer o avanço da medicina. exatamente. O autismo é muito comum quando a gente fala, né? Às vezes eu pego um adolescente que tem altas habilidades funcionais, rendem na escola, é, e quando a gente fala do autismo, a pessoa assusta, né? Mas não, meu filho não é autista. Porque imagina, já tem logo aquele preconceito de que autista é aquela pessoa que fica se balançando, se mordendo, batendo a cabeça na parede, agressivo. Então as pessoas já têm um preconceito mesmo, né, sobre o problema. Sendo que existem, como você colocou, diversos É um sintomas. espectro, né? Um transtorno do espectro. O espectro quer dizer que existem vários, cada um é único. Existem as características semelhantes, mas cada um é único, Uhum. né? Então, e quando a gente fala de leve, moderado e grave, isso está relacionado ao grau de assistência que a pessoa precisa. Né? Então, um autista mais leve, ele precisa de menos assistência, um moderado, média assistência, já um autista grave, severo, é aquele que precisa de uma assistência maior. Né? Às vezes não tem autonomia para se vestir, para se Uhum. alimentar, para andar sozinho. Né? E Uhum. os autistas leves, a gente tem vários aí, inclusive cientistas, né? Uhum. Eu tenho pacientes né, autistas que estão em universidades, fazem medicina, outro está na USP, e tá lá, entendeu? E não necessariamente precisa de uma medicação, então
Cada um tem É. a sua etapa, né? Sim. Não existe uma medicação para autismo. Não Tá? existe. Não existe o tratamento para autismo, né? Então, tem um remédio, descobri, fiz o diagnóstico, é autista, então vamos dar esse remédio. Não existe, tá? Existe para os sintomas. Para os sintomas. Né? Então, um autismo que traz, às vezes, uma seletividade alimentar muito grande, a pessoa não consegue se alimentar, às vezes a gente tem que entrar com alguma coisa. Uma medicação para controlar a agitação, para melhorar a qualidade, às vezes, de sono, às vezes até o nível de ansiedade, porque o autista tem uma hiperexcitabilidade cerebral. Né? Então, às vezes não consegue dormir, ou então ele tem ecolalias, que aí fica repetindo, fica reproduzindo as coisas às vezes que vê. Então, a gente precisa, às vezes, desacelerar para a pessoa ter uma qualidade de vida. Né? Então, a gente realmente trata os sintomas. Né? Já até falando da adolescência, porque eu atendo, né, de 12 anos para cima, atendo adolescente. Mas eu preciso do trabalho realizado na infância para eu dar continuidade. Você precisa Né? desse mapa lá atrás, Exatamente. né? E na infância, o tratamento são as intervenções precoces, terapia ocupacional, fono, psicopedagogia, musicoterapia, psicólogo. Então, tem todo um grupo, né, de profissionais que vão trabalhar essa criança. Mais uma vez, a gente entrando nesse assunto, sempre a gente fala sobre isso aqui, porque é inevitável, o trabalho é em conjunto, né? Sim. Como que a medicina, de um modo geral, e aí entrando na sua especialidade, realmente precisa desse apoio para cuidar, né, de cada um no seu quadrado. Exatamente. Para fazer um trabalho cada completo. Um no seu quadrado, mas naquela parceria. Né, observei isso daqui, é muito comum com o psicólogo, né, eles me ligam, Priscila, observei isso, isso, né, já me sinaliza alguma coisa, porque o psicólogo geralmente está com o paciente toda semana, eu vejo menos, então eles conseguem ter um olhar, eles me direcionam, observei isso, observei aquilo, entendeu? Às vezes eu mando para cardio, eu mando para endócrino, às vezes eu preciso de um parecer do neurologista, então é uma parceria, né, então a gente não tem como dividir, né, em partes. Então, ainda mais isso, né, essa área aqui que vai tudo, né, como a gente tá falando. Isso mas aí. Que legal, né, essa parceria. Como que que é importante, como que cada especialidade tem o seu valor mesmo. A medicina, eu fico realmente impressionada aqui com a pós que eu tô fazendo no DoutorCast. Com a pós, né? Formada em jornalismo com pós em medicina pelo DoutorCast. Porque realmente eu entendo a paixão de vocês, porque é apaixonante. Ah, é lindo, olha, é lindo. Agora que você citou também em algum momento aí, sobre aquela criança, aquele adolescente que é muito inteligente. Sim. E aí, né, às vezes tem gente que acende um alerta, tem gente que acha ótimo, normaliza, né, realmente mas pode ser um problema, pode ser vamos observar aquele, tá lá na frente, nossa, aquela criança já aprendeu a ler, aquele adolescente, ele é fera em física, em química, existe algum problema nisso? Bom, se tiver uma alta habilidade, né, mas ela estiver levando a vida, socializando, tudo normal, porque a pessoa pode ter altas habilidades sem ter nenhum outro problema associado, tá? O problema é quando tem algo associado, o que costuma acontecer, por exemplo, no autismo, né? Então, a gente chama de hiperfoco, né? Então, gosta muito de um tema, né? Então, gosto muito da área de exatas e matemática e cálculos, é bom xadrez, né? Rende muito bem, mas não socializa. Então, existem prejuízos por trás, né? Então, a habilidade que ele tem ali não é a questão. O que a gente tem que trabalhar é o que está em falta. O problema é que muitas vezes é anulado, porque a pessoa, né, tá indo tão bem em uma coisa que não se vê o que está por trás. Mas ela está rendendo, ela passa nas universidades, passou em primeiro lugar lá na universidade, né? Mas não vê o sofrimento que às vezes essa pessoa tem. De, às vezes, estar dentro de uma faculdade, olhar o grupo e não conseguir chegar ali. Ficar isolado. Às vezes não conseguir ter um relacionamento, conseguir namorar, porque não consegue chegar. Né? Às vezes tem a seletividade alimentar, às vezes tem a questão do barulho, do ruído, muitas vezes tem que ir com abafador, né? E aí sofre bullying. Tem tudo aí que a gente tem que olhar por trás, né, do que está vindo junto. Não pode ser um trabalho compensatório. Ele, compensa o fato dele saber de tudo. Não, né? O cara é fera naquilo lá, tá, mas e no restante? Porque às vezes é disfuncional em coisas simples. A gente vê isso em criança pequenininha, criança lá 4, 5, 6 anos, né? A criança já sabe ler, já sabe escrever, é autodidata, já fala inglês,
mas não consegue se cuidar sozinho. Não sabe pedir, mãe, quero ir no banheiro. Ah, mãe, tô com fome. Não consegue socializar, não consegue brincar com outras crianças. Ou pede ajuda também para fazer tudo, né? Exatamente. Sempre tem que estar Quando consegue pedir ajuda, que muitas vezes eles não são verbais. Né? Tem os que são verbais e os que não são verbais. Então, às vezes, nem consegue pedir. Quando é verbal, às vezes é monossílabo, fala pouca coisa. Mas tá rendendo, sabe fazer um monte de coisa, mas o básico não sabe. Então, tem prejuízo. A questão vocal também é algo de se observar. Aquela pessoa que às vezes fala muito assim, ou muito mexe com essa parte vocal também, porque aí eu já ouvi falar criança falando agudo demais, ou né, você falou da ecolalia, velocidade de fala, entonação, isso também precisa de uma percepção? Às vezes tá até relacionado, na grande maioria das vezes, com a personalidade, né? Então, uma pessoa, uma criança que tem uma desenvoltura melhor, que socializa bem, ela tende a falar mais alto, a ser mais expansiva, a pessoa mais tímida, né, costuma falar baixo, pouco, né, e isso não é um problema, tá? Mas se a gente vê que tá tendo algum tipo de dificuldade, a criança não quer ir para a escola, por quê? Porque não tá conseguindo conversar com os colegas, né, não está conseguindo apresentar trabalho, aí a gente tem que fazer um trabalho de saúde mental, com psicólogo, com psiquiatra, para a gente avaliar, né, a necessidade de um tratamento, de alguma intervenção. Gente, eu acho essa especialidade uma das mais difíceis, porque realmente é tudo muito combinadinho, né? Tudo muito, opa, deixa eu ver se é isso ou se é aquilo, ou se é isso com aquilo. São muitas coisas semelhantes que a gente precisa diferenciar, mas também podem estar associadas, né? Que é a comorbidade. Nossa. Como o autismo e o TDAH. Costuma vir muito associado. O TDAH. E vem o hiperativo. Isso. Às vezes tem um autista que é hiperativo. Ou autista que tem só o déficit de atenção, sem a hiperatividade. Né? O autismo com ansiedade. Então, a gente tem que estar sempre de olho. Existem algumas avaliações, né? Que a gente chama de avaliação neuropsicológica, e são vários testes que o psicólogo faz que a gente consegue também ter um olhar melhor. Eu gosto muito de pedir. Esse teste é o psicólogo que faz. É um questionário? Como é que é? São vários testes mesmo. Tipo, são alguns encontros e que são aplicados alguns testes que conseguem ver o nível de atenção, de concentração, se tem um nível de ansiedade, se é hiperatividade. Então, consegue fazer com que a gente olhe, né, para o quadro de uma forma melhor, mais clara. A gente consegue mensurar algumas coisas. Aí, quando você fala aí nesse teste, aí me lembrou também a questão de exames. Você falou que pede o exame de sangue, que é muito importante. Mas quando a gente fala da psiquiatria, logo me vem aí em mente aquele exame que põe os eletrodos na cabeça, né? Aquela coisa muito característica, muito caricata. Sim. Isso existe? Ainda hoje é pedido? É importante? Existe sim. E muitos pacientes até chegam, né, no consultório pedindo. Eu quero fazer aquele exame, quero fazer um eletro da cabeça para ver... um eletro da cabeça para ver como é que eu tô. Só que o eletroencefalograma, ele é mais direcionado para quadros de crises convulsivas, de epilepsia. Né? Então, a gente não tem por que solicitar em alguns quadros psíquicos. Né? Tem uma ansiedade, eu vou pedir o eletro? Não, só se eu tiver ali alguma suspeita de que tem uma epilepsia, uma enxaqueca que pode aparecer ali no eletro. Então, às vezes, a gente não pede o exame porque não tem indicação, porque não vai aparecer, porque o exame não é para aquilo. É engraçado que o próprio paciente chega pedindo, né? Não. É porque a gente fica assim, já querendo já se antecipar, ajudar o médico. Sim. Para facilitar. Sim, e às vezes vai estar fazendo o exame e vai ser um gasto desnecessário. Não, tu quer fazer, né? Mas eu explico, o exame é para ver isso. Né? É para ver isso daqui. Para essa outra coisa não vai dar no exame. Vamos lá, vamos fazer. É o psiquiatra que pede esse exame ou o neurologista? Porque aí qualquer médico pode solicitar. Qualquer médico. Igual o eletrocardiograma. Qualquer médico pede. Aí, geralmente, quem avalia, né, é o psiquiatra e o neurologista. O neuropediatra também. Né? Os pediatras também, às vezes, solicitam. Vamos fazer só uma diferença rápida, assim, da diferença de especialidade do neuro pro psiquiatra, porque
né, na minha cabeça de leiga, não tão leiga, né, gente, que já sabe que eu tenho pós em medicina pelo Dr. Cash, mas assim, a gente olha o psiquiatra como alguém que trata das emoções. Sim. É isso mesmo? Basicamente, né? Então, o psiquiatra é aquele médico que vai cuidar dos transtornos gerais, globais, relacionado à instabilidade emocional. Então, minha cabeça não está funcionando bem, eu estou instável emocionalmente e estou gerando prejuízos. Então, estou tendo sintomas físicos, não consigo render, não consigo trabalhar, não consigo dormir, não consigo comer, tenho dependência química. Então, isso é a parte da psiquiatria. A neurologia acaba também chegando muito pro neuro, né? Aham. Mas o neuro fica, às vezes, a parte motora, então Parkinson, Alzheimer, problemas às vezes, coluna, enxaqueca, crises convulsivas. Então, apesar que existe uma relação, então eu tenho pacientes que têm alguma questão, às vezes enxaqueca, né? Eu acompanho. Do mesmo jeito que às vezes o neuro tem um paciente com alguma questão lá e síndrome do túnel do carpo, que às vezes começa com dor, algum problema de perda de força motora e tem uma ansiedade. O neuro trata, né? Mas existe uma Ele diferença. trata mais o sintoma, né, do Então, nesse assim, ponto, existem, assim. né, já, por exemplo, na depressão eu faço um exame de imagem e não aparece ali, né? Já o neuro, quando tem alguma alteração neurológica lá, como que tá anatomicamente, às vezes tem um tumor, tem um aneurisma, ou alguma compressão de nervos, ou a musculatura não responde, né, muito bem, então a pessoa passa a ter uma fraqueza, ou motores, tipo Parkinson, né, todas as doenças que têm essa alteração parkinsoniana, então o neurologista que fica responsável por essa parte. Entendi. Entendeu? Fala um pouquinho, doutora, agora sobre o toque. O que é o transtorno? É o transtorno obsessivo compulsivo. Ele acontece muito. O que é o toque? Sim. O toque, né, ele é até muito conhecido pela repetição, né? Quando a pessoa repete muitas coisas. Por exemplo, eu lavo várias vezes a mão, né? Tem um paciente que fala assim, Priscila, é difícil para mim entrar no banho, porque eu tenho que passar sabonete tantas vezes em cada área. Ou quando eu vou passar roupa, eu tenho que passar tantas vezes. Escovar o dente, eu tenho que tantas vezes. Então, assim, é uma repetição que causa uma fadiga muito grande. Tem a Tá? ver com ansiedade? A ansiedade piora. A ansiedade piora. Né? Então, não só a repetição, mas a conferência. Né? Então, a pessoa fica conferindo muito. Né? Então, eu fechei a porta, ela vai lá, confere, passa mais um pouquinho, vai deitar. Não, será que vai lá e fecha a porta de novo? Então, conferir várias vezes. Pode ser um toque, por exemplo. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que tocar algo tantas vezes. Ou não pisa em linhas, né? Então, tem prejuízos. Tem aquele toque que é mais tranquilo. Tem pessoas que falam, doutora, eu tenho toque porque eu gosto de limpeza. Gostar de limpeza, ótimo, ok. Mas vamos lá, como é que é isso? Você consegue limpar e depois descansar? Não, passo o dia inteiro. Se alguém pisar ali, eu fico naquilo. E às vezes eu acho que não tá limpo, limpo de novo. Às vezes chega a dar até ferida, problemas nas mãos mesmo, porque lava várias vezes, usa produto muitas vezes. E tem o toque que também pode ser a ruminação de pensamentos. A pessoa fica ruminando, pensa uma coisa, daqui a pouco pensa de novo, daqui a pouco pensa de novo. Isso pode ser um pensamento de alguma situação, ou pode ser tipo números. Eu conto até 10, aí fica contando mentalmente, aí acabo 10 volta, aí eu tenho que contar até 10 vezes, por exemplo, antes de entrar em algum lugar. Sabe? Então isso traz, né, às vezes muitos problemas de relacionamento, traz problemas de trabalho, que a pessoa começa a fazer um trabalho e não consegue concluir, porque tem muitos rituais, né? Então é muito cansativo. E é uma coisa que traz muito sofrimento, porque a pessoa, né, não existe loucura no toque, né? A pessoa o senso crítico dela está muito preservada. Então ela sabe, se ela não tocar aqui 3 vezes, não vai acontecer nada, mas é uma sensação de que algo muito ruim vai acontecer. Né? Tem pessoas que têm o toque, por exemplo, de cores. Eu só uso cores claras. Porque se eu usar cor escura, alguma coisa pode acontecer. Ela sabe que não vai acontecer, mas a sensação Faz ela ficar presa nisso. Exatamente. Né? Então é muito cansativo. É muito cansativo e traz muito prejuízo.
sabe? Aí me vem em mente o tique nervoso, que também é parecido, né? Como que é? Porque tem Não, gente que tem um pisca muito, enfim, é o que diferente. que é, o que que é normal, o que não é? O tique, né, geralmente a gente vê mais uma parte motora. A pessoa às vezes tem um tique de piscar os olhos, ou de fazer um movimento com boca, ou de fazer um Uhum. movimento com a mão. Quando ela tá ansiosa, piora. Os tiques, né? Quando tá muito ansioso, a pessoa faz às vezes muitos movimentos, né? Mas não traz assim um prejuízo muito grande, a não ser o social, porque a pessoa fica constrangida, Uhum. Fica tá? Então, estigmatizada ali por ex aquele vício de imagem. exatamente, Uhum. né? O engraçado do toque, né? Voltando rapidinho, que você falou assim, eu tenho toque de limpeza. Brinca-se muito com esse termo, né? Até É, falei do filme lá, que tem esse nome e trata de diversos transtornos. Eu tenho toque disso, eu tenho toque daquilo. Mas realmente é algo que traz muito é prejuízo, que traz né? prejuízo, né? Porque se a pessoa tem uma tendência, tem traços ao toque, eu gosto de deixar as coisas limpas, de uma forma um pouco exagerada, mas se não traz prejuízo, ok, vão monitorando. O importante é a pessoa saber que ela tem uma tendência. Pode virar, Porque né? se aumentar, né, a pessoa tem, Hum, Priscila, eu não consigo começar a passar roupa, senão eu não paro nunca mais. Então eu já me esquivo, eu nem começo, porque eu sei que não vai dar certo, né? Por uhum, exemplo, a pessoa se atrasa para o trabalho, porque tem que conferir não sei quantas vezes. Então tem uhum, casos de pacientes que vai, volta, sai de casa, chega no meio do caminho, ele não consegue ir para o trabalho, ele volta para conferir alguma coisa. E aí se uhum. atrasa, então gera realmente muito tumulto na vida da pessoa, sabe? Me vem aí a limpeza mesmo, né, que você falou, incomoda, e aí quem suja, porque aí cria um problema, né? Imagina Quem mora junto, junto, né? Então é um exatamente. prejuízo às vezes de relacionamento, né? Às vezes, Uhum, às vezes a mãe tem, e aí tem a criança, e aí é um transtorno porque a criança acaba fazendo bagunça e não consegue seguir daquela forma, uhum. então começa um conflito ali, um Filho é problema de danado pra convivência. curar isso, gente. Filho tem que curar. É, Porque, na verdade, né, vem pra. Existe genética nisso ou em outros, assim, a gente falou da genética, acho que na ansiedade, na depressão, existe predisposição genética. É pra uma alguns predisposição, são transtornos. tendências. Todos nós temos tendências, traços a alguma coisa, né? Uhum. Mas pode ser que ela desenvolva ou não. Uhum. Existe Sabe? assim, minha mãe teve, Minha mãe teve, eu tenho. então eu tenho as chances maiores de ter, Pode vir né? aí no DNA, de um modo, isso de uns Sim, transtornos de um modo geral. assim como uma hipertensão. Ah, na minha família Uhum, tem muito hipertenso. Aí eu vou ser hipertensa também depende do seu estilo de vida. Pode ser que você desenvolva, pode ser que não desenvolva. uhum. Enfim, então é uma predisposição, Vale o entendeu? radarzinho É atento um aí, radarzinho. o olhar. A Exatamente. depressão pode acontecer. Ah, fulano em casa teve a depressão. Sim, Posso sim, ficar, né? Deixa eu sim, me olhar com carinho para isso não acontecer comigo também. sim, sim. É É. muito comum. Insônia, doutora. Aí, na verdade, depois eu vou entrar até na questão da pandemia, que a gente pode dar um geralzão, porque a pandemia, vamos falar logo, né? A pandemia, ela potencializou tudo isso, né? Acredito que Tudo. seu trabalho Tudo. Eu não parei na não pandemia. parou, Não né? parei na pandemia. Acho que eu parei acho que 2 semanas. Parei 2 semanas, até porque meu filho ia fazer uma pequena cirurgia, então já estava programado para parar mesmo, né? Mas enquanto ele achou que todo mundo fosse ficar em casa, né? Aumentou. O toque é Uhum. uma das causas que também foi lá em cima. Então, quem já tinha o toque, veio a pandemia, o medo de contaminação, né? Então, aquela coisa por limpeza, aquele desespero, o nível de ansiedade Nossa. aumentou muito, né? A questão do sono também, né? Porque a pessoa passou a ficar mais dentro de casa, perdeu aquela rotina do horário de acordar, o horário de dormir. Fora a ansiedade que mexe É, com isso também, né? exatamente. Então eu ficava dentro de casa, então eu comecei a dormir durante o dia, coisa que eu não estava acostumada antes. Aí chega a noite eu não consigo dormir, aí eu fico vendo uma televisão, eu fico jogando, fico mexendo no celular. E aí quando eu vejo, eu já vou dormir já 4 horas da manhã. Então acaba tendo também um problema aí de distúrbio de sono por conta da pandemia. Isso aconteceu demais, Que pode né? gerar uma ansiedade, que gera uma depressão, e aí tudo há Sim, sim. muito. Então, os níveis de ansiedade, né, subiram porque a pessoa fica confinada, às vezes até com pessoas ali, os familiares, né, ficam muito tempo juntos, então
nós tivemos problemas, né, de casal, por exemplo, que se separaram ou tiveram crises no relacionamento porque estava bom quando todo mundo saía para trabalhar, se encontrava à noite. Agora ficar o dia inteiro todo mundo junto, às vezes gerou ali os conflitos. Né? Então, a ansiedade aumentou, depressão, às vezes relacionada até com a crise econômica, desemprego, né? Desestabilizou tudo, todo mundo. Né? Então, potencializou muito. Então, a pandemia, né, aflorou tudo isso. Fora que a gente já vive uma sociedade, além da pandemia com todos esses problemas, uma sociedade muito acelerada. Sempre cito o exemplo do áudio de WhatsApp, né? Que ponto nós chegamos de ter um áudio que tem que acelerar porque as pessoas não dão conta, é tudo uma correria, tudo, né? Ai, né? Eu cheguei aqui assim, né? Ai, doutora, desculpa, eu tô correndo e tal, porque a gente tá assim querendo abraçar o mundo. Sim. E claro que o nosso corpo, a nossa cabeça vai sentir os efeitos. Assim, é importante a gente aprender a ouvir, ver nosso corpo, porque ele sinaliza quando não tá bom, quando não tá indo bem, né? Então, se começou a aparecer alguma coisinha ali, observa. Né? Vê se você não precisa dar uma desacelerada na sua rotina, né? Vê se está em equilíbrio as coisas na sua vida, né? O horário de trabalho, o horário que você está com a sua família, né? O horário que você vai estar estudando, o horário que você vai ter lazer, que você vai estar com seus amigos, se alimentando, né? Porque se a gente vai trabalhando, quando a gente vê, a gente não come, e aí eu tenho que estudar e daqui a pouco eu não durmo, e a gente vai no automático. Né? Então o corpo sinaliza, aí começa a ter dor de cabeça, aí começa a ficar doente muito, muito facilmente, aí começa a desenvolver alguma questão alimentar, ou começa a beber demais, aí começa a beber porque eu mereço, pô, trabalhei pra caramba, eu vou beber, eu mereço. Ok, beber não tem problema nenhum de vez em quando. Agora, quando vira uma constante, todo dia eu vou tomar um pra relaxar porque eu mereço, opa. Ou então, todo dia eu vou comer um chocolate, eu mereço. Nossa, acordei cedo, eu fiz tanta coisa, então agora eu mereço isso. E aí vem os transtornos alimentares. Ou o vício em compras também, que a gente vê, né? Tem vários tipos de compulsões, né? Muitas compulsões. E aí o merecimento tá olhando assim pra você, ó. Tá assim. Exatamente. Porque o negócio desregula completamente. Exatamente. E quando a gente fala de desacelerar, parece muito utópico, né? Porque, nossa, desacelerar é a vida real, o mundo real. Até a hora da saúde. Até a hora da saúde. Porque se a gente não muda a nossa rotina, se a gente não desacelera, quando o corpo sinaliza, ele vai adoecer. Aí, às vezes, a doença vai Aí você vai ter que parar a força. Né? Às vezes, eu já não consigo mais sair para trabalhar, não estou conseguindo ser produtivo, adoeci. Né? Isso muito acontece sério com quantas pessoas, às vezes, é preciso ser licenciado, né? É preciso sair do trabalho para poder se tratar. Muitos. Aí vem a culpa, e aí já gera outros problemas. Bem. Muito sério isso mesmo, é exatamente isso que ela falou, né? Que é mais um clichê verdadeiro. Se a gente não desacelera, vem às vezes um problema lá na frente que faz a gente frear brecar a força. A força. É isso aí. A força. E se ninguém cuida da gente, se a gente não cuida da gente, ninguém cuida, né, doutora? Não. Ninguém cuida, porque a gente quer cuidar de um monte de coisa. E às vezes a gente esquece do principal, que para as coisas fluírem a gente precisa estar bem. Estar bem. Exato. É um mundo utópico, gente, que a gente, né? Mas assim, nossa, mas é real. É realmente, parece utópico, na verdade, mas é uma coisa que a gente precisa olhar com muito carinho pra gente, senão nada funciona. Senão a gente vai no automático, a cobrança social é muito grande. Até com as redes sociais também. Então a gente está sempre em busca de algo. Então, tem que estar dentro do padrão de um corpo ali que é legal. Eu preciso me alimentar bem, eu preciso estar bem profissionalmente, eu preciso ser boa mãe, eu preciso ser boa esposa, eu preciso... Então, é muita cobrança o tempo todo. Né? Isso é bom até certo ponto. Vamos lá, tudo em equilíbrio, sabe? Vamos falar sobre isso que eu acho tão importante, sobre o problema das pessoas, sobre alta produtividade, alta performance. Eu tenho que fazer tudo muito bem feito, porque a gente vive nessa sociedade, né? Sim. E aí, quando a gente vê, falo por mim, a gente tá inserido, a gente tá no meio do bolo, fazendo tudo e querendo dar conta de tudo. E as pessoas falam, Aline, como é que você dá conta de tudo? Assim como pergunta, imagino pra você também, né? Essa é uma pergunta clássica. Sim. A gente não dá conta, a gente deixa uma louça pra lavar, pra fazer um trabalho, porque senão... Porque essa autoprodutividade virou uma moda, né? Quem não produz tá fora do E eu vou engajamento. Eu vou te responder
com o que eu aprendi na minha terapia, com a minha psicóloga, tá? Porque eu falava muito assim, não, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que... Até o dia que eu falei, Priscila, você não tem que nada, você pode fazer. Eu tenho que ir lá resolver. Não, você pode resolver. Então, você não tem, tira isso. Então, a partir do momento que eu mudei isso em terapia, porque é importante, eu cuido, eu tenho que me cuidar, Olha né? aí, gente, viu? Eu achei o máximo, terapia, maravilhosa. faço terapia, né? Pessoas têm que desmistificar a terapia também, né, Sim, gente? Pelo amor de Deus, e a pessoa procurar não ajuda. tem que ir só para terapia e para psiquiatra quando tá mal, né? A gente tem que, quando vê que não tá indo, já procura. Ou então, deixa eu me autoconhecer, deixa eu me entender, por que que eu tenho determinados comportamentos, por que que sempre que acontece tal coisa eu fico mal. Vamos lá, a terapia todo mundo tinha que fazer, todos nós. E a partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue ter a carta na manga para viver, para decidir mais sobre a nossa vida. Uhum. Né? Isso eu posso, isso eu não quero, isso Exato. vai, isso então, não vai. Então, todas as vezes que eu vou, quando eu vou falar, né? Ah, que eu preciso, que eu tenho que fazer. A vozinha dela na minha cabeça lá, eu já, opa, tenho não, eu posso fazer. Então, eu posso me organizar melhor para poder fazer. Eu não tenho que nada, eu posso fazer. Mudar esse discurso. Exatamente. Muito bom, adorei. Porque essa alta performance, meu Deus do céu, as pessoas... Percebe isso nas pessoas no consultório? Assim, Sim. das pessoas querendo abraçar o mundo quando vê, esqueci de mim. É. É o que acontece, É o que né? acontece. Faz. E aí é onde muitas vezes vem a depressão, porque a pessoa faz tanta coisa e não para olhar para ela e fazer coisas para ela. Uhum. Eu pergunto muito isso, assim, tá, você me contou isso tudo, mas e o que você tem feito por você? Cadê o tempo para você? Você sai, você tem lazer? Qual que é o seu momento, às vezes, para fazer nada? Parar, o que você tá fazendo? Nada, tô aqui. Ai, que delícia que é o ócio, né? Sabe? É importante. É importante. É muito importante isso. A gente faz tudo pelos outros. E a pessoa às vezes não percebe. E aí a vida não tem sentido. Nossa, então a minha vida é só levantar, trabalhar, correr, pagar conta e pegar criança e fazer aquilo. Peraí. Né? Então a vida tem que fazer um sentido. Né? E muitas causas de depressão também está relacionado com isso. A pessoa não tem objetivo, a pessoa não tem uma meta, a pessoa não tem sentido, então ela vai deixando de fazer as coisas. Uhum. Vai, né, ou vive num piloto automático, né, num extremo, ou vai para outra ponta. Uhum. E tudo que Às é vezes um extremo demais Sim, perigoso. faz, de repente, opa, mas eu tô fazendo isso tudo pra quê? Então eu vivo só pra ir pra trabalhar, pra render, pra pagar conta, opa, faz sentido? Não, você tem que trabalhar para tudo. Você vai poder comprar suas coisas, viajar, passear. Você vai ver o que é importante para você. Mas ao ponto de você não ter lazer, ao ponto de você não se cuidar, ao ponto de você não se alimentar, ao ponto de você não ter tempo para ir no médico para fazer um check-up, né? O conhecido check-up. Né? Então, isso está valendo a pena? Então, a gente tem que reavaliar. De tempos em tempos, a gente tem que parar e analisar a nossa vida. Em qual ritmo nós estamos? Esse ritmo tá legal ou esse ritmo tá adoecedor? É o famoso equilíbrio é tudo, né? E é olhar de cima, é interessante isso, né? Olhar a nossa vida como do alto, assim, ó. Deixa eu fazer, deixa eu dar um respiro, dar um panorama, deixa eu ver o que tá funcionando, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu posso e o que eu não posso fazer. O que eu tô fazendo de mais e o que eu tô fazendo de menos e que é importante para mim, sabe? Equilibrar É o equilíbrio. Esses pauzinhos aí. Exatamente. Realmente, não tudo, não é equilibrar tudo, né? De querer segurar todos os pratinhos. Às vezes deixar um pratinho ali, né? E priorizar um outro. Muito importante. Vamos falar rapidinho sobre esquecimento, que eu acho que é um tema muito interessante. O que é o esquecimento normal e esse esquecimento? Porque tem gente que brinca também com esse assunto, né? Eita, tá esquecida, hein? Aí logo vem a brincadeira também do Alzheimer, que é uma coisa tão séria. O que é normal e o que não é? Isso é uma preocupação, assim, também muito comum. As pessoas chegam e falam, eu tô preocupada porque eu tô esquecendo tudo. Opa, vamos lá, vamos pensar. Tá dormindo bem? Porque se a gente não tem uma boa qualidade de sono, a gente pode passar a ter alguma alteração de atenção e de memória, né? Porque é durante a noite que a gente fixa as coisas que a gente aprende, né? E para que a gente tenha um sono reparador, um sono satisfatório, a gente precisa passar por 4 fases. Se a gente não passa, não é um sono adequado. Então, isso pode estar relacionado com esquecimento, pode estar relacionado com a síndrome do pensamento acelerado ou a ansiedade,
tá? Porque a pessoa está tão acelerada, pensando tantas coisas ao mesmo tempo, que não consegue prestar atenção no aqui e no agora. Né? Então, se eu tenho 1000 coisas na cabeça, porque eu tenho que sair de manhã, eu tenho que deixar o carro ali, que eu tenho que tirar uma xerox, e aí depois passar na escola, e depois... Você tá pensando 1000 coisas. Aí você vai e fala comigo assim, Priscila, você guarda isso aqui pra mim na geladeira? Eu ouvi, eu vou falar, tá, mas passou batido. Aí depois eu vou ver aquilo como, nossa, eu esqueci. Não, eu não esqueci, eu nem prestei atenção. Eu só ouvi. Eu só ouvi. Né? Eu falo muito sobre a história do ventilador lá no consultório. Você já viu o ventilador rodando? Pois é. Amassa um papel e joga no ventilador para ver se o papel passa por ele. Não vai passar. É igual a mente. Está muito acelerada. Então a gente tem que desacelerar para a gente conseguir que as coisas entrem. Né? Agora, quando existe mesmo, né, assim, tem vários critérios que a gente tem que observar durante a avaliação para ver se é um esquecimento relacionado ao sono, relacionado ao nível de ansiedade, ou de repente de um quadro depressivo também, ou se realmente tem um déficit ali que precisa de uma atenção. Aí a gente às vezes faz realmente exames de imagem, ressonância, tomografia, né, para ver, para excluir alguma causa, como por exemplo Alzheimer. Existem vários tipos de demência, Alzheimer é só uma delas. Né? Então a gente tem a demência senil, a gente tem a demência vascular. Às vezes o paciente chega lá em mim e sai de lá com um pedido de Doppler de carótida. O que é demência? Né? A demência é quando o cérebro ele vai diminuindo e ele vai deixando de ser funcional como era antes. Né? Então a gente precisa ver como que está oxigenando lá em cima. Né? Tá subindo o sangue, tá chegando, então vamos fazer um Dopplerzinho de carótida, né? Não é só o cardio que pede, ou o geriatra que pede, às vezes o psiquiatra, o neuro vai pedir pra gente ver como que tá chegando, porque se não chega sangue e oxigênio lá em cima, vai ter algum problema, sabe? Então, muitas vezes a gente rastreia isso, o psiquiatra também pode fazer esse rastreamento, né? Em alguns casos a gente inicia tratamento, sabe? Outros a gente encaminha pro neuro, ou encaminha pro geriatra, né? Mas a gente tem que ter um olhar muito criterioso. E aí tem a insônia, e você falou, né? Porque aí não dorme bem, a insônia não deixa... O sono, né, não vem, que é o sono reparador, não é só o sono da beleza, né? É o sono reparador, é o sono que realmente faz absorver aquilo que você... Exatamente. Tô feliz que eu sonho direto com o Dr. Cast, gente. Porque a insônia também tem um horáriozinho até meio crucial, né? Que quando, entre 3 e pouca da manhã, não sei o que, realmente é o pico, às vezes, de cortisol. E o importante é dormir à noite. O sono reparador tem que ser à noite. Não é de dia, não é trocar. Se você dormir 8 horas de dia, não é a mesma coisa de dormir 8 horas à noite. Porque nós produzimos hormônios em determinados horários. A melatonina, por exemplo, ela é fotossensível. Né? Então, na precisa luz, do escurinho. A gente precisa do escurinho. Né? Então, pessoas que trabalham, né, noturno, de plantão, vai ter, às vezes, uma alteração. Vai ter pode vir a ter alguns problemas, porque não tem um ciclo circadiano ali adequado. Não cumpre aquelas etapas, as fases do sono, então, né? Tem que ter uns horários ali que precisa deitar, dormir, para conseguir ter a reparação do sono. Senão começa a ter esquecimento, irritabilidade, dores de cabeça e várias outras coisas. A própria síndrome do pensamento acelerado e a ansiedade te acordam, né? No meio da noite, não deixa dormir. É isso daí. Esse negócio do horário também, de estar escuro. A gente vê muito com criança, né? Eu sempre lembro das coisas relacionadas à criança. A mãe na maternidade, né? Faz isso com a gente. Mas, fulano não dorme. Eu fico com ele à noite. E acende a luz... E deixa tudo aceso. Claro que não vai dormir. Não vai dormir. Ficar muito tempo, né, com o computador ligado, televisão ligada, adolescentes, o celular. Isso na pandemia agravou, né? Porque aí fica muito tempo, às vezes, jogando, fica muito tempo no celular, porque eu não posso sair, eu tô trancado dentro de casa. Eu vou ficar nas redes sociais, eu vou ficar vendo um filme, eu vou ficar jogando, né? E a claridade atrapalha. Muda toda a rotina de sono. Eu tô jogando porque eu não consigo dormir. Não, mas você não vai conseguir dormir se ficar jogando. Se ficar ali com a claridade, atrapalha. E dizem que é 1 hora antes, pelo menos, tirar, né? O ideal seria, pelo menos 1 hora antes, a gente já desligar a tela, desligar o celular. Fazer a leitura de um livro. A gente tá nessa tentativa. Difícil, gente. Até a médica tá abrindo o coração aqui. É difícil. Porque a gente se vê realmente muito envolvido, né? Sim.
Às vezes a minha filha puxa a orelha, né? Às vezes vem um puxão de orelha do próprio dentro de casa. Larga, mamãe, larga. Porque quando a gente vê, a gente tá vivendo pro outro, pro trabalho o tempo inteiro e não tá cuidando da gente e de quem a gente ama. Sim. Dos relacionamentos e dos vínculos tão Sim. importantes. E da nossa saúde, né? De dormir bem, de pegar um livro pra ler, né? De ajudar o nosso corpo, tomar um chazinho, né? Não tomar um café. Ele adora, o corpo agradece, um Agradece, chazinho. poxa, porque senão a gente, né, não vai ajudar. E toma um café, toma um negócio e vai falar... Você falou do café, é uma coisa interessante a gente pontuar também. Muita gente, Porque né? o café, né, às vezes no final do dia, ele pode piorar a qualidade de sono. Eu tenho muita sensibilidade com isso. Depende também da pessoa, né? E quem toma muito café, tem gente que fala, nossa, eu tomo uma garrafa de café. Pode vir a ter o cafeinismo. Um vício. Não só a questão do vício, mas a pessoa fica mais agitada e acelerada. E aí eu tenho uma ansiedade muito grande quando a gente vai ver por causa de café. Então, vou medicar uma pessoa que está com ansiedade. Se eu não conversar com ela e não entender que é porque ela toma muito café, eu vou medicar desnecessariamente. É só tirar o café, diminuir o café. Olha só, tem que entender, inclusive, o ritmo de vida, né, das pessoas. Pergunta como é que tá o sono, como é que tá se alimentando, como é que tá o intestino, como é que tá a rotina. Isso tudo entra na nossa avaliação. O café e a gente realmente, que a gente tá assim, é um ciclo vicioso, né? Porque a gente tá cansada, não dorme bem, aí toma o café, daqui a pouco tá em excesso, aí claro que não vai dormir bem de novo, vira uma bola de neve, né? É isso aí. E aí puxa uma ansiedade, que daqui a pouco vem uma depressão, que daqui a pouco vem um tique nervoso. Gente, é olhar pra nossa casinha aqui, senão vai dar ruim, vai dar uma hora, vai dar um pane, né, no circuito. Sim. Realmente, não tem como. O esquecimento, às vezes, pode estar relacionado com isso, esse pane. O computador, quando a gente coloca muita coisa lá, ele não dá um pane, a gente tem que dar um reset. Mesma coisa, gente, se a gente tá naquele automático fazendo muitas coisas, né, diz que na cabeça, opa, eu tô esquecendo, mas tá esquecendo porque tem muita coisa aí. Não tá dando conta de tudo. O que eu ia fazer agora, né? O famoso, ai meu Deus, o que eu ia falar? Eu levantei pra ir na cozinha, chego na cozinha, não sei o que eu ia fazer ali. Aí me deram uma dica. Você tem que voltar onde você tava pra novamente você pensar nesse percurso. Senão, você vai ficar olhando pra cozinha e não vai adiantar. Não adiantar nada. E aí a gente entra nessa parte de oscilações de humor, que aí tem a bipolaridade... Tem alguns transtornos relacionados ou tem também simplesmente a oscilação de humor? Não, existe. Existem os transtornos de humor no geral, né? Mas eu acho que o que é mais comum, que as pessoas mais têm dúvida, é em relação, por exemplo, ao transtorno afetivo bipolar e o transtorno borderline, né? Porque o transtorno bipolar, ele é um transtorno de humor, onde a pessoa tem fases bem marcadas, né, de sintomas depressivos e de mania e de euforia, tá? Não é aquela coisa assim, eu tô chateada, de repente eu melhorei, daqui a pouco, eu quis ficar quieta no meu canto. Não, as pessoas às vezes confundem, né, acham que tudo é bipolaridade, não é. São fases muito bem marcadas. Então, é aquela depressão grave, que a pessoa não rende, a pessoa só quer ficar deitada, a pessoa não quer fazer nada, não tem motivação, tem pensamentos autodestrutivos, né, de se machucar, pensamentos de morte, planejamentos de suicídio. Comportamentos autodestrutivos também é um problema, né? É um problema, sim. E, de repente, ela pode fazer uma virada maníaca e ficar na fase de mania ou euforia, né, onde a pessoa fica muito acelerada, às vezes até a forma de se vestir muda, ela fica aí mais ativa, né, mas de uma forma negativa, não é uma proatividade positiva. Tá? É um exagero. É uma euforia que traz alguns prejuízos, tá? Tem uma paciente que às vezes faz contato comigo, Priscila, já tô entrando em fase de mania, a gente tem que fazer alguma coisa, porque eu já comprei 10 casacos iguais. Mentira. Já tem outros que eu Priscila, eu não posso entrar na fase lá de euforia, porque a minha vontade é de jogar um mochilão nas costas e sair pedindo carona. Então a pessoa às vezes se coloca numa situação de risco, porque aparentemente tá bem, tá tudo ótimo, vou sair por aí, vai dar tudo certo, vai ser bom. Costuma aumentar muito assim, a compra, né? A pessoa vai lá, compra compulsivamente, de repente quando chega o cartão, ela aí cai lá pro quadro depressivo.
né? Quando a pessoa se dá conta das artes que ela faz quando na fase de mania e de euforia, os prejuízos que ela tomou, às vezes até briga, discute, tem problemas de relacionamento, às vezes uma tendência à traição, ao uso abusivo de drogas nessa fase de euforia e de mania, de sair e bebe, faz uso de substância, depois ela faz aquele efeito que cai lá para a depressão. Então a bipolaridade tá mais nesse sentido. E a gente busca o quê? É chegar num quadro que fica no meio. A gente chama de uma hipomania. A pessoa fica bem, né? A gente sobe um pouquinho o limite ali do quadro depressivo, mas que não chegue na mania e na euforia. E até com essa percepção do próprio paciente. Opa, tá, me dá, vamos ajustar o remédio, me ajuda. Autoconhecimento. Então, as pessoas que chegam nesse ponto são pessoas que fazem o tratamento, às vezes, correto, faz uma psicoterapia para se autoconhecer. Um acompanhamento. Porque é comum chegar no consultório quando tá na fase depressiva. Quando tá na fase de mania, de euforia, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Para de tomar remédio, faz um monte de bagunça. Quando cai na fase de depressão novamente, aí acaba buscando o tratamento. Olha o estrago que aconteceu lá atrás, né? Olha o estrago que aconteceu. A não ser aquelas pessoas que já estão em terapia, já se entendem, então ela já começa a perceber os sinais ali, né? Quando começa a subir demais o humor, ela já tá querendo se arrumar demais. Às vezes, quando a gente bate o olho, a pessoa chega, né? Diz que a gente... Só de olhar o paciente, a gente já observa. Tem algumas que eu abro a porta e eu sei que tá na fase maníaca. Porque já a forma de se vestir, né, é mais extravagante, gosta de se maquiar, saltão. Aí chega na fase depressiva, vai com roupa de lã, com cabelo amarrado, sem maquiagem, cabelo em tênisinho, às vezes aquela pessoa olhando para baixo. Tacanha, né? Exatamente. E isso é o bipolaridade. Bipolar. Ele pode ser também... tô normal e tem uma queda e não fica nessa extravagância no outro, não vai para o outro extremo, não. O bipolar sempre vai ter as duas fases, tá? O que tem, às vezes, sempre vai numa ponta a outra. Ou é a depressão unipolar, que é a depressão. Que contínua, aí não, entre aspas, né? Ela vai, melhora, exatamente. Fica nisso. Aí é o quadro depressivo. Tá. A bipolaridade sempre tem que ter essa parte da mania de euforia também. E aí é uma coisa bem extrema, né? Não dá pra gente falar, fulano é bipolar. É realmente um negócio que é muito perceptível pra quem convive, pra quem conhece. É sim. E afeta os relacionamentos, muito, né? Porque vai de uma ponta a outra. Muito, afeta demais. E já o transtorno de borderline é um transtorno de personalidade, que às vezes as pessoas confundem, né? Porque o border ele já tá mais relacionado aos processos impulsivos, né? Eu costumo chamar até de ações vulcânicas, né? Então a pessoa tá bem, de repente ela faz um pico ali de irritabilidade ou de agressividade. É de repente mesmo? De repente. Não é assim, o bipolar, ele é uma fase. Aí eu passo um período na fase depressiva. Dá pra sentir. Eu passo um período da fase euforia e mania. O bipolar, não. O borderline, não. O border, às vezes, tá lá, tá tudo aparentemente bem. Vem um gatilho. Às vezes tem uma discussão, às vezes uma conversa ali que não soou muito bem pra ele, ele pode ter um pico de agressividade. Às vezes pegar essa caneca e jogar lá na parede. Né? Então, ou rasgar, quebrar coisas. É muito comum o border ter coisas quebradas. Às vezes eu pergunto, já jogou seu celular na parede, igual a música lá? Às vezes sim. Né? Porque às vezes não consegue pensar muito bem. Faz, é muito não tem filtro. É explosivo. É vulcânico mesmo. Pum. Muitas vezes eles acabam de agir e já se arrependem. Né? Tipo assim, eu joguei o negócio nem chegou lá no lugar e já se arrependeu. Mas isso acaba tendo muito problema de relacionamento. Porque pode existir, às vezes, a violência mesmo, né? A agressão, né? O prejuízo financeiro, porque quebra, às vezes, as coisas mesmo, joga no chão, dá soco, quebra, dá chute na parede, se machuca. Tem um comportamento autodestrutivo, que a gente Tem falou. comportamento autodestrutivo. Às vezes, quando não tá dando conta das emoções ali, se corta. Não quer dizer que a depressão pura ou no bipolar não aconteça. Aconteça também o comportamento, né, autodestrutivo. Tá? Às vezes de automutilação, isso pode acontecer e acontece com muita frequência. Mas no border também tá bem evidenciado isso.
É uma impulsividade descontrolada mesmo. Às vezes tem prejuízo em relações, por exemplo, ama e odeia muito rápido, também pode ter essa característica, né? Nossa, acabou de conhecer, é o amor da minha vida, eu amo, eu quero casar, e de repente, aquilo acaba muito rápido. Então, assim, tem uma flutuação afetiva muito grande. Isso é tão ruim, né? Prejudica tanto os relacionamentos de um modo geral. Prejudica. Quem tá em volta realmente tem que conhecer para cuidar, para se medicar, gente, Eles se são intensos, preciso. os borders são muito intensos. Sofre muito, daqui a pouco tá bem, sofre daqui a pouco de novo, sabe? Então a gente tem que ter esse olhar porque pode ser confundido, né? Às vezes as patologias são, como você falou, é muito semelhante, né? Algumas coisas, mas tem a característica que diferencia uma da outra. Muito interessante. Doutora, ó que papo bom, hein, gente? Vocês estão gostando? Então, se inscreve aí no nosso canal. Curte, compartilha, tá o nosso conteúdo. Doutora Priscila Pacheco, psiquiatra. E agora eu entro no Priscila Pacheco, a mãe, a esposa, é isso mesmo? Tem 2 filhos. Conta um pouquinho pra gente da sua vida sem o doutora na frente. E o que você gosta de fazer. Não me vem com estudar. Trabalhar. Então, eu sou, né, como eu falei, nascida e criada aqui em Volta Redonda, né, sou casada, fiz 13 anos agora de casada, tenho 2 filhos, um casal, então é a Bianca de 7 anos, tem o Gabriel de 4, né, os amores aí da minha vida. Gente, um beijo pra Bianca e o Gabriel, é isso? Exatamente. E o maridão? Maridão é o Júnior. Ele é médico também? Não, ele é engenheiro e é policial. Olha só, gente. Ó, fugiu. É o equilíbrio. É o equilíbrio, viu? Como tudo tem que ter. E aí você vai agora no equilíbrio falando que não, o seu hobby não é trabalhar só. Me fala, o que você gosta de... 2 coisas interessantes sobre mim, assim. Uma é que eu sou amante dos animais. Amo os animais. Tem né? bichinho de estimação? Eu tenho em casa 2 cachorros e um gato, né? Mas já criei vaca no quintal, né, de um sítio, como se fosse um cachorrinho, cavalo. Então, assim, amo os animais e adoro a natureza. Né? Se tem um lugar assim que eu gosto de me conectar comigo mesma e que eu me sinto bem, que às vezes eu sinto necessidade, né? Quando a gente falou de desacelerar. Quando eu vejo que eu tô muito acelerada, eu preciso ir para uma praia, eu preciso ir para uma cachoeira, eu preciso ir pro meio do mato. É o famoso meio do mato, adoro ir pro meio do mato. Inclusive, eu estou saindo do meio do mato agora, eu tive de férias esse dia. Vou pro meio do mato para poder... Foi pra onde, doutora? Fui pra Goiás, fui pra Rio Quente. Gente, que delícia. Foi uma aventura, né? Peguei as crianças, fomos de carro, longe, 13 horas de viagem. Com 2 crianças corajosas, hein? 2 crianças. Achei que ia ser difícil, mas não foi. Eles foram bonitinhos, gracinha. Bom, arrasaram, crianças. Foi maravilhoso. Saí do meio do mato agora, assim, com minhas energias, né? Renovadas. Exatamente. Cuidou de você para cuidar dos outros. Isso. A regra é clara. É isso aí. Ai, bom demais, doutora, te receber aqui, aprender tanto sobre essa especialidade que é tão ampla. Gente, olha só, a gente falou sobre ansiedade, depressão, toque, tiques nervosos, insônia, esquecimento, oscilações de humor, comportamentos autodestrutivos, TDAH, TDA só, o autismo, pandemia. Gente, quanta coisa. Eu quero muito, muito te agradecer pela presença aqui, pela disponibilidade. Brigadão, doutora. Imagina, eu que agradeço. Acho que esse momento é fundamental. A gente precisa falar sobre isso tudo aí para estar trazendo à tona, né, esse conhecimento, as pessoas estarem atentas, né? Se conhecer. Se conhecer e olhar o outro, que às vezes alguém está do seu lado, né, e não está bem, e você pode dar um suporte, um direcionamento também. Se cuidar é muito importante, gente. Brigadão mesmo. Muitos assuntos tratados aqui. Beijo pra família linda, pros bichinhos de estimação também. Obrigada pra todo mundo que acompanhou o DoutorCast. Mais um episódio, check pra nossa conta. Nossos agradecimentos. Unimed Volta Redonda, nossa patrocinadora oficial. E Realização Ponto de Saúde e Ampliamed. Esse foi mais um DoutorCast, hoje recebendo a doutora Priscila Pacheco, psiquiatra. Aprendi demais, inclusive a me conhecer e a me desacelerar um pouquinho, né?
Beijo grande pra vocês. Obrigada, tá, doutora? Por nada. Um beijo, Tchau. tchau. Um abraço, tchau.